Olá! Novos governos sempre trazem mudanças em políticas públicas. O nosso convidado é o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, que fez um discurso recentemente na tribuna do Senado sobre o destino do projeto de bem-estar social do Brasil. Seja bem-vindo, senador. Senador, o senhor fala no seu discurso que, além da crise econômica, o país está passando por uma crise política e pode vir a chegar a uma crise social também, né? O que faz o senhor pensar assim? Olha, o Brasil, ele tem uma história de dominação de uma classe dominante, e que depois de 500 anos, a partir da organização do povo, já onde eu faço parte dessa geração, nós conquistamos, né, não só o direito de eleger os nossos governantes, mas a partir da Constituição de 88, a gente estabeleceu ali, pela mobilização desse povo, um conjunto de normas que foi colocado na Constituinte, que criou as condições da gente construir uma sociedade democrática e, com essa sociedade democrática, a gente conquistar governos que implementassem políticas para construir um Estado social, exatamente para tirar ou diminuir essas diferenças que existem ainda no nosso país. O projeto foi desenhado pela Constituição de 1988, senador? Lá está, todas as conquistas, direitos individuais, direitos coletivos, o Estado de Direito, né? E no Estado de Direito tem lá as regras básicas de uma sociedade democrática. O direito à presunção de inocência, o transitado em julgado, tudo isso está posto lá na Constituição. A autonomia das universidades. O que significa com isso? Que isso é uma conquista de um povo, de organização. Para pôr o exemplo concreto aqui do que está sendo posto pelo nosso governo. A Previdência Social. A Previdência pública no nosso país é uma conquista. Não é daquele governo, daquele partido. É a conquista da sociedade brasileira. E construída até antes, né, da por Constituição exemplo, de 88. A aposentadoria rural já é anterior. Em 88 não tinha aposentadoria rural. Não tinha. Tinha lá um negócio chamado Fundo Rural, que na verdade era uma contribuição que nós apelidávamos de pagamento do enterro do cidadão. Foi na Constituinte de 88 que colocamos lá na Constituição o direito da trabalhadora e dos trabalhadores rurais se aposentarem, entendeu? Direito ao salário maternidade da mulher, trabalhadora rural. A extensão da licença maternidade, né, de 80 para 120 Então, ali dias. Se estabeleceu uma regra e a possibilidade de construir uma sociedade democrática. E, a partir disso, nós conquistamos governos, como o governo Lula, por exemplo, que aí implementou políticas públicas que fez chegar para o cidadão. Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família, mais médicos, mais universidades, né? E com autonomia, com a gestão da própria universidade. O que é que nós estamos vendo hoje? A quebra disso, a interrupção disso. Quando nós falávamos que o golpe com o impeachment da Dilma, quando nós falamos em golpe, foi exatamente para isso, foi para interromper um processo que estava sendo construído e através de processo democrático. Como as elites não conquistavam mais o poder via democracia, que já tinham perdido 4, aí estabeleceram o processo de impeachment contra o presidente. Aí, qual foi a consequência disso? Está aí. Mas o governo foi eleito democraticamente, senador. Democraticamente, vírgula. Teve a maioria dos votos válidos, vírgula, né? Porque usaram todo um processo da comunicação, da criminalização da boa política, o tal dos fake news. E envolveu aí um fundamentalismo moralista da sociedade brasileira que levou esse estado de coisa. E usando tudo o nome de Deus. Como o nosso país é um país
religioso, um país onde o povo é religioso, aí levou esse estado de coisa. E você vê que as coisas estão já um conjunto de lideranças, inclusive, que levaram a essa mobilização, estão se arrependendo. O senhor diz no discurso que, às vezes, a Constituição está sendo rasgada. Em que momento o senhor acredita que isso está acontecendo? Por exemplo, à medida que ele manda um projeto para cá, que está na Constituição, de cortar 30% as verbas da universidade, isso está lá na Constituição. A Constituição assegura que as universidades tenham suas autonomia, inclusive de gestão financeira. O governo diz que é um contingenciamento, né, senador? Contingenciamento todos os governos fizeram. Não é verdade, né? Não é verdade. Contingenciamento é uma coisa, condicionamento é você segurar o orçamento no início do ano e depois ir soltando aos poucos durante a efetividade, isso não. Eles aí tem anunciaram como corte, né? Mas depois passaram a chamar de contingenciamento. Claro que teve reação da sociedade. Tanto o presidente quanto o ministro dizem que ao longo do ano esse recurso vai ser liberado. Né? Essa é a tática do governo. Ele corta para experimentar se não tem reação, depois recua à medida conforme a reação da sociedade. Foi todos os projetos que ele anunciou, foi assim. Já não é mais assim, já não sei o que mais tal. O governo está tão sem rumo que bem antes do que a gente achava, o Bolsonaro parece que está dizendo o seguinte: olha, eu não sou preparado para isso, eu não sou inteligente para isso, eu não entendo de economia, e etc, etc. Então, quer dizer, o Bolsonaro, ele personaliza exatamente o retrocesso que o país está vivendo. Senador, em relação à reforma da Previdência, como é que o senhor avalia essa proposta? Olha, primeiro... Avanço ou retrocesso? Primeiro que não é reforma da Previdência. Por isso que o nome reforma da Previdência não é, porque reforma significa ajuste, reorganizar, como uma reforma numa casa. Você dar uma arrumada na parede ou fazer um puxadinho, etc, etc. Acabar com a casa, derrubar a casa e construir outra no lugar, isso não é reforma. É isso que o governo está fazendo. Eles querem acabar com a Previdência Pública e transformar a Previdência Pública na capitalização. Previdência Pública significa o seguinte: você dá a sua parte como trabalhador e o patrão dá a sua outra, para criar um fundo de solidariedade gestado pela entidade pública. O que eles estão propondo não é isso, é capitalização. Ou seja, você paga, contribui lá, como se fosse uma caderneta de poupança, e vai ser gestado pelos banqueiros, que vai gestar o teu fundo para quando chegar naquela época e te pagar. É como se fosse uma caderneta de poupança. Não tem contrapartida nem do Estado, nem do patrão, de ninguém. É o teu dinheiro. Isso é acabar com a Previdência Pública e transformar num processo de capitalização, que, na verdade, é uma caderneta de poupança individual. Por que eu tenho que dar para o banqueiro a minha caderneta de poupança? Eu vou depositar, ponho lá na caixa e vou acompanhando lá os juros. Então, depois eu administro, eu pessoalmente. Em relação ao programa Mais Médico, senador, o senhor também se posicionou contrário à condução, né, que o governo está dando ao programa. Esse foi um setor que mais se avançou no país em termos de políticas públicas, porque não só como já existe um projeto avançado, que é o Sistema SUS, o que é que no governo do Lula, pessoalmente, avançou? Não só nós criamos condições de infraestrutura lá no interior, as unidades básicas de saúde, as UPAs, etc., como avançamos muito mais pela carência de falta de mão de obra especializada, foi criado um Mais Médico, para assegurar o médico lá no interior, lá nos lugares mais distantes, e com experiência de saúde básica. Isso é uma grande conquista.
Agora, o que aconteceu? Que era a experiência dos médicos cubanos, senador, é isso? Exatamente, porque é o país que mais avançou na preparação e nas experiências de saúde básica foi Cuba, entendeu? Aí vem o novo governo e começa com essa política ideológica. Aliás, o governo aí, os ministros, ele enxerga um comunista até na sombra deles, entendeu? Fazendo uma política de idealização da disputa política que está estabelecida. E então, o que acontece? Os mais médicos é um retrocesso e um grave prejuízo para a família brasileira, principalmente os mais pobres do interior do nosso país, né? Está aí, todo mundo reclamando, inclusive os principais que sentiram isso são os nossos prefeitos dos nossos interiores. Entendeu? Tinha prefeitura por aí que não conseguia, mesmo pagando um salário grande de R$30 mil, cidadezinha lá do interior, não conseguia ter um médico, e quando conseguiram 2 vezes por semana. Os médicos cubanos tinham município que tinha 4, 5 médicos. Áreas indígenas foram afetadas também, indígena, né, interiorzão lá e tal. Então, isso é retrocesso. Corte das políticas públicas como Minha Casa Minha Vida, corte do Luz para Todos, corte nas universidades, corte em tudo, né? Foi o símbolo que eu usei nesse pronunciamento. Parece motosserra. Corta tudo. Entendeu? Então, este é um grande retrocesso que nós estamos vendo no nosso país. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Paulo Rocha, do PT do Acre, que fez uma avaliação das políticas públicas do atual governo. Se você quiser rever esta entrevista ou assistir a outros programas da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/tv ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou mandar uma sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.